Boa tarde. Nesta breve sessão vou-vos explicar como podemos ir buscar dados de reanálise à internet e depois transformá-los de maneira a podermos usá-los em ferramentas diversas de tratamentos de séries de dados. Então, basicamente, um dos principais portais de reanálise é o Climate Data Store da Copérnicos, cujo link é este que aqui está em cima, cds.climate.copernicus.eu. Ok, copiar. Vou-vos mostrar aqui com a letra um pouco maior. cds.climate.copernicus.eu. Ok? Portanto, devem fazer o login, devem entrar. O passo seguinte será registarem-se. É essencial que se registrem, porque vai haver um código que vos vai ser dado, que vai poder ser usado depois em vários tipos de aplicações terceiras que permitem ir buscar os dados à net. Portanto, registam-se, há de aparecer aqui. Eu não vou carregar para não verem o meu código. Contudo, o resultado vai ser qualquer coisa como isto que aqui está, em que têm o vosso user profile criado e vão precisar de tomar nota das informações que aqui estão, a UID e a API Key, que vai ser usado depois para introduzir no R, que é a ferramenta que vamos usar para ir buscar os dados à net. E também para extrair os dados do ficheiro netcdf, que é criado. Portanto, aqui, uma vez dentro do Climate Data Store, vão ter várias opções. Eles têm até uma ferramenta própria, mas que está atualmente, parece que está com problemas a funcionar mal, que é esta CDS Toolbox. Mas, segundo esta informação, está com dificuldades. Eu estive a experimentar há pouco e, de facto, está muito lento, não está a funcionar bem. O processo é normalmente lento, porque são grandes quantidades de dados e há muitos utilizadores ligados, mas é esta então a base de dados. E os datasets que vão encontrar podem consultá-los aqui em Datasets, e como veem têm diferentes tipos de dados que aparecem aqui listados. Okay? São dados essencialmente, por um lado há alguns dados que são dados observacionais e há também outros dados que são dados resultantes da modelação, em que se faz são modelos baseados a partir de dados observacionais, mas em que através de modelação de base física se faz o cálculo de diferentes parâmetros, fazendo uma espécie de preenchimento de uma grelha tridimensional, que são os modelos então de reanálise. Mas há aqui também modelos sem ser de reanálise, muito diversos. Podem vir aqui a Product Type e dentro do Product Type vêm os diferentes tipos de dados. Nós, no exemplo que vamos ver, são exemplos de reanálises. Tá? Daí eu ter falado das reanálises. E vão ter essencialmente aqui as novas versões da reanálise da ERA, a ERA 5, com os dados preliminares que saíram há muito pouco tempo, de 1950 a 78, ainda em versão preliminar, e depois aqui mais abaixo os dados até à atualidade, onde estar aqui alguns os dados até ao presente. Cá estão, estes são os dados mensais, ERA 5. Há dois modelos da ERA principais que são usados aqui, que são o ERA 5, que é um modelo com uma grelha de 30 km, e há o ERA 5 Land, que é um modelo com uma grelha de 9 km para algumas das variáveis e para a superfície do terreno, com os dados calculados para a superfície do terreno. Ao passo que o ERA 5 é um modelo que inclui também a componente atmosférica. E tem então bases de dados em dados horários, em dados com médias mensais, e vários tipos de séries que podem procurar aqui dentro. Esta UERRA é uma reanálise regional para a Europa apenas, enquanto as outras são a ERA 5 é uma reanálise global. Então nós vamos escolher aqui apenas a ERA 5 e vamos ver como é que se faz a pesquisa. Se puser aqui ERA 5, aparecem-nos
os vários da Era 5 e vamos olhar para os dados da Era 5 Land, portanto o modelo com 9 km. Aqui tem uma explicação do que é, de como é que é corrido o modelo, Native Resolution 9 km, cá está, e desde 2 metros acima da superfície até uma profundidade de quase 3 metros no solo. Dados de janeiro de 81 até à atualidade. Aqui estão identificadas as variáveis que estão disponíveis, okay? Com uma descrição das variáveis e aparecem aqui todas discriminadas. Dados de avaliação da qualidade, documentação de apoio, aparece aqui, e o que vos ia chamar a atenção é então para esta componente que é o download dos dados. Tá? Então para fazer o download dos dados, reparem que estamos dentro da Era 5 e escolhemos aqui quais é que são as profundidades que nos interessam, ou os dados que nos interessam fazer o download. Eu aqui escolhi alguns dados de temperatura, alguns dados de neve, dados de vento, e escolhi aqui um ano de dados. E como estamos a trabalhar em dados horários, na verdade este sistema tem uma limitação importante, é que apenas faz o download de bulks, de conjuntos de 100 mil dados. E portanto é preciso, quando se escolhem muitas variáveis com um intervalo horário muito curto, vão ter que reduzir aqui ou no número de anos ou no número de meses, portanto têm que jogar aqui com as variáveis. E reparem que eu escolhi todas as horas do dia, escolhi todos os dias do mês, todos os meses do ano e muitas variáveis, e portanto só me dá para tirar um ano de cada vez. E portanto eu aqui faço a extração de um ano de cada vez, e na verdade isso depende também da área que vocês querem extrair. Se quiserem extrair do mundo todo, o All Available Region, então vão ter que naturalmente tirar menos dados do que aqui estão, de cada vez que fizerem a consulta. Eu estou a fazer aqui uma consulta numa área entre a base de Palmer e a base de Sierra Cove, ali na parte ocidental da Península Antártica, portanto bastante limitada espacialmente, 2 graus de latitude por 4 graus de longitude. Aliás, espero não me ter enganado com os valores que aqui coloquei. E depois o que têm que fazer é escolher qual é o formato em que fazem o download dos ficheiros. Na versão que no exemplo que eu vos estou a dar agora, o download deve ser feito como NetCDF. NetCDF é um formato de exportação de dados climáticos, um formato muito usado na comunidade de modelação, e portanto é esse o formato com que nós vamos fazer o download. Depois o que fariam era clicar aqui Submit Form, e ao fazerem Submit Form o pedido vai ser feito. Se verificarem aqui nos meus dados Your Requests, vão ver que estão aqui uma série de pedidos pendentes. Alguns estão em fila de espera e outros estão em progresso, mas repararem bem, eles já estão em progresso. Este está quase há 4 horas, este está há 40 minutos, okay? Portanto é um processo bastante lento. Estes são os dados de um ano, estes que aqui estão, e ainda não me fez o download de um ano. O processo está bastante lento, até penso que está mais lento do que é normal. Depois os dados vão ficar disponíveis aqui no Complete e fazem o download podem fazer o download diretamente então para o vosso disco. Esta é uma forma, do ponto de vista relativamente simples, de fazerem então a consulta e o download dos dados. Há depois aqui a tal toolbox que está aqui no Toolbox Editor, que tem como objetivo então fazer uma consulta online e fazer também o download com ferramentas que permitem a visualização, mas está a dar alguns problemas, como eles indicam aqui, e está a ser bastante lento o funcionamento. Muito bem, este exercício então que eu vos vou ilustrar baseia-se no download de uma série de dados NetCDF. Aliás, vou-vos mostrar primeiro agora como é que se extrai também diretamente do R uma série de dados sem ter que vir aqui dentro mexer nesta base de dados, portanto fazendo o download diretamente a partir do R, que pode se tornar mais fácil. E depois vou-vos explicar como é que se extraem os dados de um exemplo de um ficheiro NetCDF que já fiz o download noutra altura.
Para fazermos este exercício, vai ser necessário, para fazerem isto, vai ser necessário então trabalharem com o R, e eu costumo usar o RStudio. E o que devem fazer é instalar o RStudio. A primeira coisa, se ainda não têm isto instalado, na verdade vão ter que fazer uma pesquisa, install, auto-install RStudio. RStudio é uma ferramenta gratuita e, na verdade, para instalarem o RStudio vem qualquer tutorial, há vários tutoriais para instalar o RStudio, mas antes de instalar o RStudio é preciso instalar o R. Tá? É uma ferramenta que é o R, que serve para fazer análise estatística, plotagem de dados, há uma série de processos que são desenvolvidos em R, e portanto vão ter que instalar aqui este R, e depois de instalarem este R é que vão instalar o RStudio, que é isto que aqui está, que basicamente é um ambiente de trabalho que vai trabalhar por cima do RStudio, em que vai facilitar o trabalho, vai trabalhar por cima do R, portanto vai facilitar o trabalho no R. O RStudio tem este aspecto, que aqui está. Eu não vou entrar em detalhes sobre o RStudio, há muitos tutoriais na internet, isto é um mundo, eu também não sou... aliás, só sei fazer algumas coisas muito básicas no R. E vou-vos mostrar então como é que se pode, quais é que são os códigos que usamos para fazer a consulta dos dados. Em primeiro lugar, dizer-vos que por defeito o ambiente de trabalho está dentro dos documentos, dos My Documents. Se vocês clicarem aqui, podem verificar qual é que é a localização do vosso environment, working environment, e vai ser aí que o R vai ler os dados, vai ler ficheiros que vocês peçam para ele ler, e vai ser aí também que ele vai, para onde ele vai fazer o download dos ficheiros por defeito. Esta janela que aqui está é a consola, é onde basicamente se colocam os scripts para o R fazer o processamento. Aqui deste lado vão aparecem ficheiros, aparecem aqui plots, tá? Aqui os packages que estão instalados no R. É muito importante este aspecto dos packages, porque existem centenas de pacotes que basicamente são programas que trabalham dentro do R e que vamos ter que pré-instalar de maneira a podermos correr uma série de aplicações. Portanto, o primeiro passo é sempre ter a certeza que temos instalados todos estes programazinhos. Então o R vai trabalhar com uma série de scripts que são colocados aqui neste ambiente de trabalho. E é muito comum nós trabalharmos com o bloco de notas para fazer copy-paste de scripts que vamos buscar à net ou que temos no nosso arquivo. Eu, por exemplo, tenho muitos scripts guardados aqui no OneNote em que podem usar um editor de texto. O editor mais conhecido, na verdade, mais comum é o Notepad++, que trabalha melhor com código. De qualquer forma, este é o Notepad normal. E já agora, quando metemos um símbolo de hashtag isto significa que é uma anotação, um comentário, e é algo que o programa não vai ler. Serve basicamente para nós escrevermos notas nossas que nos permitam também perceber como é que está organizado o código. Por exemplo, aqui tem o código e, se repararem, tem aqui umas notas relacionadas sobre o que é que vem a seguir, para que é que servem os aspectos seguintes. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar os tais packages que aqui estão. Nós temos duas maneiras de instalar packages no R. Uma delas é virmos aqui ao install e escrevermos aqui, ele vem ao repositório do CRAN e podíamos escrever aqui o nome do package que queremos instalar. Estão a ver? Por exemplo, SEMWFR, que é este primeiro que aqui aparece. Então, se eu escolhia aqui e fazia install, okay, e ele vai-me instalar o package. Tá? Portanto, devem garantir que têm os packages instalados. Uma vez instalado, não vão precisar de continuar a instalar cada vez
que correm o software. Eu estou aqui a começar desde o início para vos demonstrar. Mas para não terem que vir aqui um a um instalar. Tem a vantagem, se vocês podem ter logo isto já escrito no Notepad, fazem Ctrl+C, mandam para aqui, Ctrl+V, dão-lhe Enter, e ele vai instalar agora um a um os vários packages, vai buscá-los à internet, e portanto estes são packages que são importantes para fazer os procedimentos que usamos para ir buscar os dados diretamente ao Climate Data Shop da Copernicus. Portanto, o que nós fizemos foi fazer o download e instalar, mas na verdade eles não estão ativos. Para ativar os packages é preciso nós fazermos um comando que se chama library. E reparem, o que está aqui é library sf e é para dizer para ativar este comando, este package que aqui está. E portanto o que eu tenho que fazer é, no início então agora do programa, escrever aqui copiar estes para carregar então os vários packages. Se repararem, está aqui um hashtagzinho que foi uma nota minha que eu pus a seguir, mas que não vai ser usado pelo programa porque é apenas um comentário, mas podemos pô-lo na mesma. Se eu fizer assim, o que ele fez agora está a instalar os vários packages, ok? Ele dá ali alguns conflitos, mas que não é importante, e portanto aqui estão os packages já instalados. Bom, e então, agora o que é que nós temos que fazer, muito importante? Isto que aqui está, nesta parte do texto, basicamente são os comandos ou as indicações para os dados que ele vai buscar ao CDS. O CDS é o Climate Data Shop, não é? O site que tínhamos visto há pouco. E para isso há um primeiro passo que se tem que dar muito importante, é nós ativarmos a nossa key. Lembram-se que eu disse há pouco que cada um de nós tem um unique ID e uma chave, e portanto nós temos que basicamente meter esse código que é o nosso username. E para isso, que é o keychain, que é este keychain que aqui está, o que vocês vão ter que pôr é o vosso user ID aqui dentro, copiam para aqui para dentro o user ID, tá? Eu não sei qual é que é o vosso, naturalmente, e copiam aqui para dentro a vossa key. Tá? E podem gravar isto no Notepad, porque é sempre o mesmo para acederem aqui ao serviço ao CDS. Tá? E depois copiam isto daqui para aqui, fazem Enter e vão entrar então fica ativo o vosso serviço. Eu vou ativar o meu, mas não vou gravar para não se ver o código que aqui está. Portanto, vou parar aqui a gravação durante um minutinho. Portanto, acabei de dar entrada com o código, não é? Portanto, o que eu fiz foi, escrevi aqui dentro aqui o user e aqui o keychain, tá? Um código muito longo, fazem copy-paste desde a vossa página do registro no CDS, no Climate Data Store, e copiam para aqui. Pegam nisto, Ctrl+X ou Ctrl+C e mandam aqui para dentro para a consola. Depois dão Enter e vai aparecer esta mensagem. Tá? Isto na verdade é o meu user code, isto foi o que eu pus aqui, mas depois vai haver uma keychain que é basicamente a password. Tá? Portanto, isto é a mensagem que aparece a dizer que se está ligado e que se pode começar a correr o resto do programa. Pronto, então em que é que consiste o programa? Nós agora podemos copiar todo este bulk que aqui está, fazer uma cópia disto tudo, Ctrl+C, aqui para dentro, para a consola. E o que é que nós aqui indicamos? Indicamos que queremos que ele vá consultar a base de dados reanalysis ERA5 land. Notem que vocês entrando aqui nos datasets, okay? Em qualquer uma das bases de dados, ERA5, por exemplo aqui, nesta, se entrarem aqui em Download Data e escolherem aqui os dados, podem saber o nome dos dados, da base de dados, se abrirem aqui o API Request, que vos aparece um código. Este código que aqui está, este é o da Toolbox, e este é um outro API que pode ser uma outra aplicação, mas não são exatamente os mesmos códigos que se mandam que se metem no R. Mas então, se repararem, aqui
a base de dados, vamos ver aqui, é reanalysis error 5 land, nesta. Se for outra, põem outro código que aqui está. E depois vão colocar as variáveis, perdão, não é este. A seguir, o tipo de produto é reanalysis, isto é a variável, são a temperatura aos 2 metros, o nome da variável, quando vocês quiserem saber o nome da variável, podem consultar mais uma vez aqui e veem aqui os nomes das diferentes variáveis. Se mudarem aqui alguma variável, se acrescentarem aqui uma variável, ela vai-vos aparecer no código em baixo escrita, portanto podem saber ali qual o nome, o identificador de determinada variável. E depois, o que é que vem a seguir? Os anos que querem fazer o download, tá? Se quiserem fazer menos anos, basta virem aqui apagarem alguns dos anos. Isto está aqui por defeito o dataset todo. Os meses, se quiserem pôr menos meses, também tiram alguns meses daqui. O dia, tá? E a hora. Portanto, isto são os dados horários que eu tenho aqui colocado para recolher dados horários. Mas, por exemplo, se quiserem só os dados às 6 da manhã, à meia-noite, às 12 e às 18, apagam todos os outros e ele vai-vos só buscar estes dados. Portanto, é mais rápido o processo e o fecheiro que é gerado é menor. Aqui, o que vão pôr são as coordenadas, os limites da vossa área de trabalho. Tá? Esses limites, vocês também podem ir buscá-los, podem olhar para aqui e escrever aqui os limites, tá? E depois veem como é que ele aparece, como é que ele vos marca aqui deste lado, mas estes limites são menos 66 é a latitude, isto é a latitude, portanto latitude sul, de 66 graus sul a 63 graus sul, e isto é a longitude, 60 graus oeste a 54 graus oeste. Tá? Latitude, o extremo mais baixo, o extremo, desculpem, sim, mais baixo, mais alto, e depois a longitude mais baixo, mais alto também. E o formato é o formato netcdf. Isto é o nome que vocês querem dar ao fecheiro que vai ser criado. Este fecheiro vai ser criado no vosso ambiente de trabalho. Portanto, se eu correr isto, se eu agora vier aqui ao R e lhe der o comando, ele vai fazer o pedido, tá? E o pedido está a ser feito. Okay? Portanto, deixam isto a correr e quando o pedido estiver acabado, ele volta para, não é? E aparece outra vez aqui a possibilidade de se meter novos comandos. Ok? Eu não vou continuar com o pedido e faço stop. Tá? Então esta é uma outra forma de fazerem o download a partir do RStudio das séries de dados da reanálise. Então as séries de dados depois o download é feito e vem um fecheiro em formato netcdf. A extensão do netcdf é nc.nc. Tá? Estas são as extensões do netcdf. Se vocês pegarem num fecheiro netcdf e o arrastarem para o QGIS, ele vai-vos plotar o mapa e vai-vos aparecer os vários layers de informação. Mas vocês vão ter milhares de layers de informação, potencialmente, não é? Porque vão ter dados, por exemplo, a cada hora, e portanto vão ter uma grande sequência de layers de informação. O que nós vamos usar aqui vai ser, para esta disciplina, o que vamos precisar é extrair séries de dados num determinado local. E neste caso, vamos extrair séries de dados para um ponto de coordenadas conhecidas. Notem que a grelha que isto tem é uma grelha de 9 km, e, portanto, é um valor aproximado e que tem que ser tratado com os cuidados necessários quando comparados com dados dos locais. Mas permite, por exemplo, ver grandes tendências a nível de evolução de fenómenos meteorológicos e, portanto, tem bastante valor, permitindo também obter ter dados em áreas onde não existem dados observacionais. Essa é uma das grandes vantagens dos modelos de reanálise e também os vários parâmetros que estão envolvidos. Então o que nós vamos querer é retirar os dados de um determinado ponto deste fecheiro, ou do fecheiro netcdf que acabámos de fazer o download. Por exemplo, eu tenho aqui um outro que é a temperatura a 2 metros para um determinado período. E vamos querer que ele nos transforme a série de dados numa série de dados, por exemplo, como esta que aqui está, que é um fecheiro
em formato CSV, em que nós temos, por cada linha, temos uma observação a uma determinada hora. Estão a ver aqui é o dia 1 de janeiro de 2020, às 0 horas. E esta é a temperatura. Notem que a temperatura, isto é a temperatura a 2 metros de altura, está em Kelvin, em graus Kelvin. Portanto, têm que fazer a conversão para graus Celsius. E, portanto, têm aqui a série de dados e depois já podem fazer o tratamento e plotarem, transformar em gráficos a série de dados e fazer as análises estatísticas que entendo. Vou parar. Muito bem, a fonte deste script é aqui não estava enganado, é o script SMW-FR, está dentro de Blue Green Labs e vocês podem encontrá-lo no GitHub com os dados todos relacionados com a citação do trabalho. Ok? Portanto, está aqui a referência, fica aqui feita a referência e vou agora explicar então como é que se faz a aplicação para extrair os dados usando uma outra rotina. Estas são as fontes que eu tenho estado a usar e em que fiz adaptações do código. Então, aqui a fonte dos dados no Climate Data Store. Eu há pouco disse Shop, mas é Store. Aqui temos no GitHub o SMW-FR, que falei há pouco. E agora o script que vos vou dar é uma adaptação minha de scripts que extraí destes dois sites, do Dominique Roy e deste do rpubs.com, este site que aqui está, em que fiz algumas adaptações para poder fazer então o download dos dados. O script que vamos usar é um script, é este que aqui está, ok? E neste script nós vamos ter que alterar aqui algumas variáveis que são simples de alterar, pequenas coisas que são simples de alterar. Em particular, nós temos que selecionar qual é o fecheiro netcdf que vamos usar. Portanto, o que vamos querer é extrair séries de dados do fecheiro netcdf. E também este script vai permitir plotar os dados, fazer um gráfico com a série de dados para vocês visualizarem no R. E então o que vão colocar aqui é o nome do vosso fecheiro netcdf que há de estar no environment de trabalho do RStudio e que no meu caso aqui é o documento, os documents. E tenho aqui dois netcdfs, tenho este ERA5 OpenC e tenho este que aqui está, e vamos trabalhar com este aqui e vamos extrair dados deste fecheiro. Este é um fecheiro que tem dados de temperatura e de um ano, dados de temperatura, tem o ano de 2020, que eu acabei de fazer o download do ano de 2020, e o fecheiro chama-se ERA5 blá 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 .nc. Portanto, é exatamente o mesmo nome que está aqui. Portanto, aqui meter o nome do fecheiro. Ok? Depois, tudo aqui são uma série de variáveis que são criadas, que não vamos aqui, não vou explicar, mas na verdade o que nós vamos ter que ter é um ponto dentro do nosso fecheiro e ele vai buscar a série de dados para esse ponto, e esse ponto tem que ter latitude e longitude. Tá? Estas variáveis iniciais, o que dão basicamente são as coordenadas e dão uma variável que é a variável tempo, aqui em baixo. Depois aqui ele vai criar uma anotação que atribui um tempo, tem a ver com a formatação, a passagem do netcdf depois para CSV. Ele vai criar um array e aqui sim, aqui vamos ter que mudar algumas coisas. Não é muito. Na verdade, se repararem, é recorrente, aparece aqui T2M, aqui T2M, aqui T2M. Isto é temperatura a 2 metros. Então, se eu fizer aqui um localizar, vamos ver que temos T2M em vários locais. Isto porque é que é T2M? Este é o nome que eu dei. Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Este é o nome que eu dei à variável. Tá? A nossa variável, temperatura a 2 metros. Tá? E então, o que ele vai fazer é ele vai buscar os dados de temperatura a 2 metros, T2M, e vai então depois organizar esses dados, vai buscar os dados a este ponto, tá? E vai depois plotar os dados. Vamos então continuar. Eu tive aqui uma dúvida com as variáveis.
Então, o que vai ser necessário, a primeira coisa é abrir o fecheiro. Para já vou limpar, se quisermos limpar o ambiente de trabalho, aqui vamos limpar as várias partes aqui do, do RStudio. Vamos recomeçar. Vou-vos explicar então. O objetivo é irmos buscar então o fecheiro era 5 op 2 metros temperature e vamos buscá-lo, e para isso copiamos aqui o valor aqui para dentro. Se o fecheiro for outro, é mudar aqui o nome do fecheiro. Fazemos Enter, ok? E então vemos aqui as características que o fecheiro de dados tem aqui no ambiente. Vamos agora temos que ter a certeza que temos de forma correta aqui no nosso script a variável, o parâmetro que nós pretendemos obter. Portanto, se a nossa consulta na base de dados da reanálise foi a temperatura do ar a 2 metros, o código que se deve usar é T2M. Tá? T2M. E, portanto, em todos os locais em que se fala da variável, tem que estar escrito T2M. Para saberem os parâmetros que devem usar como variáveis, podem fazer uma pesquisa em SMWF Parameter ERA5 Land e depois aparece este site ERA5 Land Data Documentation, Confluence Wiki. Clicam e vão aparecer aqui alguns aspectos relacionados com... na verdade isto entrou para uma versão atual. Deixem já agora ver o que é isto. Ver a versão atual, exato. E depois aqui em baixo têm a lista dos parâmetros de convenções usadas, em que estão aqui os códigos, os short names para as diferentes variáveis. Por exemplo, se for a temperatura de superfície do Sol no nível 1, é STL1. Se for o vento na componente U, será U10. Okay? Portanto, estes são os códigos das variáveis que devem colocar no R quando vão fazer a pesquisa com o script que eu vos estou agora a explicar e que vou disponibilizar também. Então, aqui é a temperatura a 2 metros. Vamos pôr T2M. Imaginem que a vossa variável não era a temperatura a 2 metros, que era outra qualquer, que era, por exemplo, STL2 ou STL3. Vinham aqui, faziam aqui substituir, punham localizar T2M, que é tudo o que está neste que eu vos dou, neste exemplo, e vamos pôr aqui STL3 e substituímos tudo. Okay? Fica tudo substituído automaticamente nos vários locais e, portanto, vão poder fazer o copy-paste diretamente para aqui. Ok? Está aqui uma coisa perdida, que é uma coisa antiga, porque eu já estive aqui a fazer várias adaptações. Portanto, vamos usar o T2M. E vou substituir tudo o que é STL3. Substituir. Isto é para aqui. Tudo o que é STL3 vai ser substituído outra vez por T2M. Okay? E eu aqui já corrigi esta... Isto é uma legenda do gráfico, não é assim muito importante, mas é a legenda do gráfico. Aqui, neste caso, vão pôr as coordenadas em graus decimais. Tá? Graus decimais, o menos significa que é longitude oeste, sinal negativo, latitude sul, sinal negativo. Este é o ponto que me interessa, do qual me interessa extrair a série de dados a partir do nosso fecheiro netcdf. E então o que é que ele faz? Ele vai buscar o ponto e depois vai fazer um gráfico. Esta secção é um plot do gráfico, tá? E finalmente vai gravar no formato CSV e vai-nos criar um fecheiro que tem esta variável, T2M, okay? E vai gravar com este nome o nosso fecheiro no nosso disco. Então vamos copiar tudo isto que aqui está. Se quiserem ver como se vai processando, podem copiar também pedaço a pedaço do script e vão vendo como é que o script vai funcionando. Se houver algum erro, essa é a maneira mais fácil de detectarem o erro no script. Copio para aqui, faço Enter, pronto, ele agora está a processar, vai correndo e vai, no final, vai extrair então os dados, ok? E gravou, reparem, aqui diz gravou o fecheiro, e aqui, se clicarem aqui, isto normalmente está aqui em File, se clicarem em Plots, tem aqui o plot dos vossos, da série de dados naquele ponto que acabei de extrair. Por exemplo, se eu quiser, e ele criou aqui no meu documentos, criou o fecheiro, aqui, portanto é este CSV, clico aqui 2 vezes, e estão aqui as temperaturas, com a série de temperaturas deste ponto. Imaginem que nós queremos ver um ponto
um pouco mais ao lado, um outro ponto qualquer. Eu vou pôr aqui, por exemplo, se for um ponto a uma latitude de... Eu vou copiar, na verdade tenho que fazer Ctrl+V outra vez, copio isto de cá para dentro. Vou mudar aqui o nome do fecheiro só para ficar com um nome diferente. E vou mudar aqui a latitude e as coordenadas, basicamente. Então vou pôr, por exemplo, a 60 graus de longitude e a 64 de latitude. Enganei-me, não tinha acabado de gravar isto. O que é que aconteceu? Escorregou-me o dedo. Ok, mas parece que funcionou. Ok? Portanto, está aqui confirma-se. Latitude 64, longitude 60. Tá? Fica logo plotado, a série de dados há de ser diferente da anterior. Aliás, se eu andar aqui... isto são os mapas. Aqui, se nós fizermos este plot, ele também plota esta componente aqui, o brick. O que ele nos vai plotar é todos os dias, isto é a distribuição na Península Antártica da nossa variável temperatura para cada um dos dias. Tá? Cada um dos mapas é um mapa de um dia. Ele aparecem só alguns mapas por defeito, mas isto permite-nos ver a série de dados. Ok. Aqui uma coisa. Esta é a anterior, é o plot anterior. Se eu andar agora mais para a frente duas, nota-se que é bastante diferente um do outro. Ok? Muito bem, pronto, e com isto ficam a saber como se pode fazer então a extração de séries de dados de um fecheiro netcdf diretamente para um fecheiro CSV que depois podem explorar em qualquer programa de análise estatística ou tratamento gráfico, e podem extrair séries de dados rapidamente, neste caso para várias das áreas onde estão a estudar o permafrost, e fazer a comparação dos dados do modelo ERA 5 com os dados observacionais que temos.